Olá, eu sou a Márcia Signorini, esse é o Gráfica Drops. O tema de hoje é o livro Ilegível, de Bruno Munari, o segundo episódio da série Livros Notáveis. Livro ilegível é uma provocação, é uma negação daquela regra que torna o livro um simples suporte da leitura. E isso tem muito a ver com a formação do autor, do Bruno Munari. Esse italiano, nascido em Milão, que viveu de 1907 a 1998, eu acho que dispensa apresentações. O seu trabalho é uma referência na formação do designer gráfico e é praticamente impossível sair da faculdade sem ter lido ao menos um dos seus livros. Ele atuou em vários campos das artes visuais, na pintura, na escultura, no cinema, no desenho industrial, no design gráfico e também na literatura, na poesia e no ensino. Ele criou toda uma metodologia de projeto baseada na criatividade, na liberdade e na experimentação. A ideia do livro ilegível é de 1949. São livros sem textos, com um discurso visual que pode ser lido com a participação de todos os órgãos sensoriais. Um conjunto desses livros, produzidos todos manualmente, foi exposto nessa época na livraria Salto de Milão. Alguns anos depois, em 1953, um editor holandês, Tim Druckerisch, publicou uma tiragem não comercial de 2.000 exemplares de um desses livros, o livro ilegível branco e vermelho. E hoje existem 9 volumes desses livros ilegíveis originais na coleção de design do MoMA, do Museu de Arte Moderna de Nova York. Nessa mesma época, no início da década de 1950, Munari desenvolveu a ideia dos pré-livros, voltados à formação da primeira infância. Os pré-livros são um conjunto de 12 objetos parecidos com livros, mas sem palavras. Todos têm o mesmo formato, um quadrado de 10 centímetros de lado, facilmente manuseável pelas mãozinhas de uma criança de 3 anos. Eles são construídos com materiais diversos, encadernações e cores diferentes também. Todos têm o mesmo título, livro, escrito na capa e na contracapa, de forma que eles podem ser abertos e folheados por qualquer lado. Ele está sempre correto. Falando sobre o objetivo desses pré-livros, o próprio Munari diz o seguinte: devem dar a impressão de que os livros são objetos assim, com muitas surpresas dentro. A cultura é feita de surpresas, isso é, daquilo que antes não se sabia. E é preciso estarmos prontos a recebê-las, em vez de rejeitá-las com medo de que o castelo que construímos desabe. Nesse livro do Munari, em italiano da cosa nasce cosa e em português das coisas nascem coisas, que foi publicado em 1980, tem 2 capítulos sobre esse assunto do livro. Um é o livro ilegível e o outro os pré-livros. Nesses textos, ele narra as suas experimentações desse início dos anos 1950 em torno desse conceito de que o livro é mais que um mero transportador de palavras e de textos, que tudo o que compõe materialmente esse objeto
a rugosidade, a cor, o formato, os cortes das páginas, enfim, tudo compõe um conjunto que comunica algo. Olha, vale a pena ler esses textos do Munari. Vou deixar aqui na descrição a referência do livro para quem queira consultar depois. Então vamos ao livro ilegível MN1. Essa edição é da editora Corraine. É a 10ª edição, que foi publicada em 2016. Então esse livrinho está composto por 8 lâminas de papéis coloridos na massa, com diferentes cortes. Eles têm um vinco central, são dobrados e essas lâminas são unidas por um cordão de linha vermelha. À medida em que vamos folheando as páginas, surgem composições diferentes, que revelam combinações inusitadas de cores e formas a cada dupla. Do ponto de vista produtivo, é um objeto bem simples. São 8 facas gráficas diferentes e a gente tem o corte de um material que não tem qualquer impressão, fora a capinha, né? E depois ele é montado à mão. É simples de ser produzido. O notável nesse livro, para mim, é o conceito de que o livro é algo mais, é algo além do simples transporte de uma informação escrita, do texto. Hoje, com a disponibilidade de sistemas de produção digitais na gráfica, a exploração desse conceito se tornou algo muito simples, uma coisa que era inimaginável para aquela gráfica tradicional de base industrial. Há inúmeros exemplos contemporâneos desse tipo de livro, onde o design e a materialidade do objeto são os pontos primordiais, fundamentais. Eles estão em todas as feiras de editores independentes e são produzidos por uma nova geração de editores que aos poucos vem mudando completamente a face do nosso mundo editorial. Bem, por hoje é só. Aqui na descrição ficam as referências para quem queira mais informações sobre o tema que foi tratado hoje e espero vocês nos próximos episódios do canal Gráfica Drops. Tchau, tchau, até mais!